Olá, tudo bem? Eu sou o professor Francisco Vorcaro, acupunturista há mais de 25 anos no Brasil. Também sou farmacêutico e especialista em prescrição de fórmulas chinesas, tanto no Brasil quanto na China. Hoje eu vou começar uma série muito especial e eu vou chamar essa série de Séries Clínicas da Medicina Chinesa, aonde eu trarei uma vez por semana um vídeo contando de alguma patologia ocidental e a sua visão dentro da medicina chinesa. E, no final, um caso clínico abordando o tratamento por acupuntura e pelas fórmulas chinesas, tá bem? Então, a pedido de muitos alunos, eu iniciarei essa série clínica falando de fibromialgia, né? Fibromialgia. Quando o paciente chega no consultório, o que ele fala para você que costuma te marcar? Como assim, professor? Os pacientes falam muitas coisas são relevantes para mim, são importantes, mas sempre tem aquela coisinha que o paciente fala e que outros pacientes com a mesma patologia, mesmo que em circunstâncias diferentes dentro da medicina chinesa, vai fazer o mesmo relato. O paciente fibromiálgico, ele sempre reclama do quê? De um trauma profundo. Um trauma que lhe traz tristeza, um trauma que lhe marcou profundamente, um trauma que ele tem gatilhos recentes deste trauma. Então, o paciente fibromiálgico, ele sempre reclama de o quê? Uma tristeza ou um trauma profundo. O que seria uma tristeza ou um trauma profundo? Né? Aquela coisa, aquele acontecimento que marcou a pessoa, né? E que ela tem memórias daquele incidente que podem ser reativadas por palavras, por atos ou por ambiente. Isso é um trauma. Quando a gente olha para a medicina chinesa ela trabalha com o quê? Com síndromes. E o que significa síndrome, professor? Síndrome é aquilo que a gente consegue diagnosticar sem a realização de exames, embora a medicina chinesa, aqui no caso do Brasil, eu vou estar usando o termo acupuntura, tenha o diagnóstico energético do pulso e da língua. Ok? Então, a síndrome é o quê? Ela é um pré-diagnóstico, é aquele diagnóstico pela conversa, certo? Mas a medicina chinesa ela tem uma síndrome e a fibromialgia vai ser somente uma síndrome? Não. A doença ocidental pode ser composta por várias síndromes da medicina chinesa, mas tem aquela síndrome raiz, que é o começo de tudo, e tem as síndromes secundárias, que vão ser as síndromes que vão se desenvolver a partir daquela síndrome raiz. Então vamos lá. Um paciente que tem um trauma profundo, ele costuma ter dentro da medicina chinesa o quê? Depressão ou estagnação do Qi do fígado. Então a síndrome raiz da fibromialgia é a depressão do Qi do fígado. O que essa síndrome traz para nós? Justamente o trauma profundo, né? Associado a quê? Frustração. Francisco, você está falando que todo paciente que tem fibromialgia tem frustração? Não frustração no significado literal da palavra, mas no sentido de que foi uma coisa marcante que muitas vezes provocou uma debilidade funcional naquela pessoa e ela não conseguiu superar esse acontecimento.
A medicina chinesa trata isso como frustração. Vamos supor, né, para ficar mais claro, não é que eu sou frustrado por não ter feito medicina, não é nesse sentido, tá? Mas naquele sentido assim, vamos supor, eu sou muito frustrado pela morte do meu pai, ou seja, eu não superei, tá? Então a frustração, no sentido da medicina chinesa, vai ser nesse sentido de incapacidade de superar uma coisa que foi muito marcante negativamente. O fígado, na medicina chinesa, é um órgão que provoca o fluxo suave do qi e do sangue. Então, o que é o fluxo suave? É um movimento tranquilo, harmônico, a nutrição das extremidades do organismo, cabeça, mãos e pés, né? Subida da energia para a cabeça, descida da energia para os pés, subida da energia para a pele, interiorização da energia para os órgãos. Quem vai fazer isso é o qi do fígado. Quando o qi do fígado fica depressivo ou estagnado por este trauma frustrante, o qi do fígado para de fazer este movimento. E na medicina chinesa, o fluxo suave do qi do fígado vai nutrir o quê? Músculos e tendões. Daí a dor muscular que não tem uma causa material física aparente, resultando na fibromialgia. Acabou, professor? Não. Quando o fígado fica muito tempo com o seu qi deprimido, ele vai invadir o qi do baço. Por quê? Na medicina chinesa, o fígado tem a função de controlar ou dominar o baço. Então, energia muito parada aqui vai extravasar para baço e vai ascender de forma exacerbada para o coração. Quando o fígado invade o baço, ele gera uma síndrome secundária, que é a síndrome de desarmonia entre fígado e baço. E isso vai fazer o quê? Vai provocar deficiência de sangue do baço. Ou seja, como o fígado está sobrecarregando o baço ou dominando ele excessivamente, o baço vai parar de produzir sangue de forma eficiente. E o que isso vai fazer? Vai retornar do baço para o fígado, porque o fígado, não tendo sangue para armazenar, vai ter vazio de sangue do fígado. Então, estas 3 síndromes são as síndromes que se manifestam na fibromialgia pela visão da medicina chinesa. Professor, como é que eu posso tratar estas síndromes? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é harmonizar o fluxo do qi do fígado. Então, nós podemos usar pontos de acupuntura, por exemplo, como F3 e G4, né? Tai Chong Hegu. A gente pode usar para tonificar o sangue Geshu B17, Shuehai, Baço 10. Para nutrir o qi, para movimentar o qi do corpo, nós podemos usar Qi-Hai VC6, Mar do Qi, né? Então a gente vai fazer o quê? Harmonizar o movimento do fígado, fortalecer o qi e o sangue do baço para harmonizar a função desses 2 órgãos. E condição emocional da fibromialgia para o alívio da dor, né? Nós podemos usar um ponto que eu até brinco que o nome dele é Darling, né? Que é o Talin, né? Dalin pericárdio 7, tá? Ou Laogon pericárdio 8, que é inclusive um dos pontos fantasmas de Sun Simiao. O que é o ponto fantasma? É um ponto de acupuntura que trata traumas que ficam exacerbando na mente. Ok? Então,
nós podemos usar esses pontos combinado com pontos antidepressivos. Por exemplo, Pai Hui, VG20, Intan, Fonlong, estômago 40, para desobstruir a mente, e San Indial, baço 6. Dentro da fitoterapia, o que nós podemos trazer para o paciente? A gente pode trazer Tiju de Huan Wan, a minha fórmula preferida para nutrir o yin e o sangue dos rins e do fígado. Essa fórmula, ela é a composição de Li Wei de Huan Wan com a adição de Gouqi-Zi, por isso o nome Ti, e Ju Hua, por isso o nome Ju, né? Então, Tiju de Huan Wan, tá? Ou seria, se eu fosse falar um nome maior, né? Li Wei de Huan, com a adição de goji berry e flor de crisântemo. Essa fórmula, ela vai nutrir o yin dos rins para nutrir o yin e o sangue do fígado. E a Juhua vai promover o fluxo suave do Qi do fígado, restabelecendo o fluxo suave do Qi do sangue. E ainda a Juhua vai fazer o quê? Fazer a pessoa enxergar as coisas com clareza. Ou seja, embora haja, né, o trauma, a gente tem que entender que algumas coisas na vida devem ser tratadas de forma passageira. Ou seja, não deixar que os desafios do dia a dia nos tornem pessoas amarguradas, né? Desafios acontecem e a inteligência humana e o apoio da família, dos amigos, serve para nos ajudar a compreender e superar esses traumas, né? Então, Tiju de Huan Wan para tratar a raiz desse problema. Para a dor, né, a gente tem a minha preferida da dor, do Ruo de Shenwan Wan. Essa fórmula aqui é um pouco diferente daquela lá, embora as duas sejam Wan. Numa outra oportunidade, eu mostro para vocês, tá? Então, ela vai fazer o quê? Ela vai levar sangue para o músculo, sangue para a pele, deixando os músculos e tendões bem nutridos de energia e sangue. E para tonificar o baço, né, tanto o seu Qi quanto o seu sangue, Pa Jian Wan. Então, essas três fórmulas, tanto juntas quanto individuais, são usadas para o tratamento da fibromialgia. Lembre-se, compartilhe esse vídeo, comente, divulgue e deixe nos comentários o que você achou legal, o que você gostaria que eu acrescentasse e qual patologia eu devo falar na semana que vem. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.